aqui nós temos dois grupos de pessoas. Primeiro é Eliseu. E Eliseu, ele é uma figura de Jesus. Embora seja um profeta do Antigo Testamento, um homem real que viveu nesse mundo, além de ser um homem que viveu e tem uma linda história, Eliseu é uma figura de Jesus. Nós temos muitos outros tipos e pessoas que são figuras de Jesus, histórias que são figuras de Jesus. E Eliseu, ele é uma sombra de Jesus, ele é uma figura que aponta para Jesus, ele simboliza Jesus. E nós podemos perceber algumas comparações entre os dois, entre Eliseu e Jesus. Primeiro que Eliseu, ele era sucessor de Elias. Jesus foi sucessor de João Batista. O primeiro milagre dos dois, tanto de Eliseu como de de Eliseu como de Jesus, está relacionado com a água. Eliseu, o seu nome significa, o Senhor é o meu socorro. Jesus, ele é o nosso socorro. Os dois ressuscitaram mortos. Eliseu, através da sua morte, ressuscitou o morto. Assim Jesus, através da sua morte, nos ressuscitou, nós que estávamos mortos. Eliseu multiplicou pães e alimentou uma multidão, assim também Jesus. Os dois curavam, e também os dois tinham um grupo de discípulos. E o segundo grupo de pessoas que nós temos nesse texto, é exatamente esse grupo de discípulos de Eliseu. Os discípulos, chamados discípulos de profetas, do profeta. Esse era o grupo de discípulos de Eliseu. E assim como Eliseu aponta para Jesus, o grupo do discípulo de Eliseu aponta para nós. Eliseu tinha um grupo de alunos que o seguiam, que queriam aprender com ele. Era chamado Escola do Profeta. Foi praticamente o primeiro seminário teológico que existiu. Aqueles homens frequentavam essa escola para crescer espiritualmente, para melhor realizar a obra de Deus. E essa escola somos nós. Um desejo de crescer, de nos aproximar, de aprender com o nosso discipulador, de aprender com o nosso mestre, com o nosso Senhor, de desenvolver nosso ministério. Ou seja, o homem que nesse texto perdeu o machado, que fazia parte do grupo dos discípulos do profeta, somos nós. Você e eu. E frequentemente, nós também perdemos o machado. E tem muita gente nesse lugar que já perdeu o machado faz muito tempo. E está vivendo só com a madeira do machado. A lâmina caiu longe, você nem sabe onde está talvez. E nessa noite Deus nos trouxe aqui, porque Deus vai fazer esse ferro flutuar em nome de Jesus. O ferro afundou, o ferro está na escuridão, mas Deus vai trazer esse ferro à tona em nome de Jesus. E meu irmão, eu creio que esse dia vai ser marcado na sua vida, assim como um dia foi marcado no meu através desse texto. Deus quer trazer o ferro para a tua vida. Deus quer trazer o ferro para o teu machado. Sabe, uma das coisas que me intrigam nesse texto é como Deus ele está preocupado com os pequenos detalhes da nossa vida. Essa é uma história que parece ser tão simples. Poxa, a história de um homem que perdeu o machado. Parece ser algo tão simples para Deus intervir, mas Deus o fez. Deus está preocupado com pequenos detalhes. Aqui nós não temos a história da cura de um leproso, a ressurreição de um morto, da cura de um cego, da multiplicação de pães e peixes, não. Nós temos a história de um homem que perdeu um machado, e Deus trouxe de volta esse machado. Sabe, Deus está preocupado com detalhes da nossa vida. E existem detalhes da nossa vida que muitas vezes nós nos contemos em pedir e apresentar a Deus, porque muitas vezes achamos simples demais para Deus resolver. Não é verdade? Às vezes você pensa, eu vou pedir isso a Deus. Se você pensa, mas isso é algo tão pequeno para Deus, né? Acho que eu vou estar desperdiçando o tempo de Deus. Você já pensou isso? Deus está preocupado com detalhes da sua vida, meu irmão. Cada detalhe que acontece na sua vida, por mais simples que seja, talvez foi a perca de um material, de um instrumento, como foi na história desse homem. Deus está preocupado com detalhes. Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida. Deus está interessado em restaurar coisas grandes, mas também está interessado em restaurar coisas pequenas que se perderam. Talvez você ache que não perdeu nada para Deus restaurar,
mas eu creio que Deus vai trazer ao teu coração coisas pequenas, que talvez durante esse percurso a tua vida se perderam, estão em algum lugar. E aqui a história conta desse jovem. Esses jovens que vão lá construir, aumentar aquela casa, aquele espaço que eles se reuniam. Mas de repente ele está ali dando aquela machadada para tirar a madeira, para construir aquele espaço. Mas a lâmina daquele machado, ela cai. Ela foge, né? Ela foge não, ela não pode sair correndo. Mas ela sai do machado e ela cai no Rio Jordão. Aquele jovem não estava atento em algo que era aparentemente pequeno. Aquele jovem, ele não estava atento em um detalhe. O pastor nem ensinou aqui, né, como colocar a lâmina no machado. Vocês aprenderam. Então é daquela forma. Aquele jovem não estava atento àquele detalhe do machado. E de repente aquela lâmina sai da madeira. Ele esqueceu uma coisa pequena. Talvez ele tenha negligenciado. Talvez ele tenha visto que já estava um pouco frouxo. Provavelmente ele viu. Mas ele pensou, não vai acontecer nada. Só vou dar mais uma machadada. Mas de repente a lâmina sai. E a lâmina cai no Rio Jordão. Algo que ele achava que não era tão importante. Um pequeno descuido. Uma pequena falta de atenção. Mas, por causa disso, tudo dá errado. E o machado caiu no Rio Jordão. Não foi no chão. Não foi em um lugar que, se caísse por perto, ele poderia logo pegar de volta, recuperar e colocar na madeira. Não, foi no Rio Jordão. A água do Rio Jordão é uma água barrenta. É uma água escura, tipo o canal do Cachapuã aqui. Se cair algo lá dentro, já era, meu irmão. Só Deus para trazer de volta. Era uma água escura, você não conseguia ver os seus pés. Você não conseguia ver o que estava lá na areia, lá embaixo. Era escuro, era barrento. E na Bíblia, águas barrentas é uma metáfora de poço de destruição, de poço de desespero. Ou seja, a lâmina do machado desse jovem, ela foi parar na água barrenta. Ela foi parar no poço de destruição, no poço do desespero. Algo que parece ser pequeno, um pequeno descuido, uma pequena falha na atenção daquele jovem, foi parar no poço de destruição. E sabe, isso acontece frequentemente na nossa vida. Pequenos descuidos. Pequenos descuidos na família. Pequenos descuidos no casamento. Pequenos descuidos no dia a dia. Pequenos descuidos no trabalho, na nossa devoção a Deus. Muitas vezes nós falhamos e perdemos a atenção. E por pequenos descuidos da nossa parte. E nós perdemos a lâmina do machado. E talvez assim como esse jovem não esteja aqui na moita, não esteja aqui do lado onde você pode pegar, não esteja no lugar visível que você percebe, a lâmina do meu machado caiu, vou pegar de volta. Não, talvez esteja lá no Rio Jordão. Esteja lá no poço de destruição. Esteja lá nas águas barrentas. Agora existe uma escuridão, você não consegue mais enxergar para pegar. Você não está mais amadurecendo. O seu casamento não é mais como antes, a sua família não é mais como antes. A relação com seus filhos não é mais como antes. A sua vida com Deus, a sua devoção a Deus, não é mais como antes. Você vê as outras pessoas se enchendo e aprendendo e crescendo e desenvolvendo, sendo cheias de Deus, aprimorando os seus dons, mas você não consegue mais. Você não consegue mais provar Deus como você provava antes. Você não consegue mais desfrutar de um relacionamento com Deus como era antes. Sabe por quê? Por causa de um pequeno descuido. Um pequeno descuido em alguma área da sua vida. O seu casamento está cada dia mais arruinado, no poço da destruição. Você não consegue mais desenvolver relacionamento, conversa, intimidade com a sua esposa, com o seu marido, por causa de um descuido. Mas sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque mesmo quando você chega nesse poço de destruição, esse não é o fim. Amém? Se você chegar lá ou você chegou lá, saiba de uma coisa, esse não é o fim. Não é o fim. Isso me lembra da história de Jonas. Jonas errou num detalhe da vida dele. Deus deu uma ordem, Jonas foi para outro lugar.
De repente, Jonas é jogado do barco. Jonas está no fundo do oceano. Jonas está se afogando. A palavra de Deus diz nos primeiros capítulos que ele estava já no fundamento dos montes. Meu irmão, no fundamento, lá embaixo. As algas cobriam o seu rosto. Então você imagina o desespero de Jonas. Escuridão total, trevas. Você abre o olho embaixo do mar, você não vê nada. Você não consegue respirar, você está se afogando. E além de não conseguir ver, não conseguir respirar, tem um monte de alga cobrindo o seu rosto. Jonas estava nessa situação. Mas a palavra de Deus diz que no meio desse poço de destruição de Jonas, Deus envia um peixe. Aquele peixe engole Jonas e leva para a terra firme. Presta atenção, meu irmão. O peixe não foi castigo de Deus, mas o peixe foi instrumento de Deus para salvar Jonas. Muitas vezes coisas acontecem na nossa vida que nós pensamos estar vivendo debaixo de uma punição, mas não, Deus está usando, mesmo na punição de Deus, mesmo na exortação de Deus, que a Bíblia fala que Deus exorta os seus filhos porque os ama. Mesmo nesse período de exortação, isso não é para destruir a sua vida, mas isso é um instrumento de Deus para te salvar. E você está se queixando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa situação? Mas na verdade essa situação é um instrumento de Deus para salvar a sua vida. Jonas fica naquele peixe, que devia ser muito nojento, a barriga de um peixe. Mas Jonas fica naquele peixe, até estar em terra firme. Então no meio do poço de destruição, no lugar mais profundo, por causa do erro de Jonas, foi ele que errou para chegar lá. Não existe poço fundo demais, onde a graça de Deus não possa nos alcançar. Então, meu irmão, mesmo que você perdeu algo na sua vida, e por causa disso, por causa de um pequeno descuido, que talvez você não saiba qual é, mas eu creio que Deus vai te trazer à mente o coração que é. Você tem perdido, você tem vivido um poço de destruição em alguma área da sua vida. Esse não é o fim. Não é o fim. Eliseu, a sombra de Jesus, aquele que aponta para Jesus, ele chega para o jovem e pergunta: onde caiu? Em outras palavras, ele está perguntando: deixa eu te ajudar. Ele não disse: você perdeu o machado que era emprestado, então vai lá, mergulha no Rio Jordão, se vira. Não, ele disse: onde está o machado? Aonde está a lâmina? Onde caiu? Ele está dizendo: deixa eu fazer por você aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Me mostre onde você está. A figura de Cristo em Eliseu está nos trazendo essa revelação. Me mostre onde caiu. Me mostre onde você errou. Me mostre onde você descuidou de algo. Deixa eu fazer por você aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Deixa eu restaurar o que você necessita. Deixa eu fazer com que a esperança flutue de volta na tua vida. Deus está dizendo isso para nós hoje. Deixa eu fazer por você o que você não pode fazer por você mesmo. Você não é a sua esperança. A sua força, a sua capacidade de trabalhar, o sentimento que você sente pela sua esposa, pelo seu marido, não é a sua esperança. Eles não podem te salvar. Eles não podem restaurar o teu casamento. A sua esperança é esse Jesus que está dizendo: deixa eu fazer por você o que você não pode fazer por si mesmo. Aonde caiu, onde você perdeu, deixa eu consertar isso. Deixa eu trazer isso de volta para a sua vida. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem e faz do braço a sua força. Não é maldito eu que confio no meu próximo, mas é maldito eu que confio em mim mesmo, que faço do meu braço a minha força. A tua esperança não está na tua força, meu irmão. A tua esperança não está nas suas ideias. A tua esperança não está no desenvolvimento, no desempenho do teu trabalho. A tua esperança está em Jesus. A tua esperança está naquele que é a sombra de Eliseu, aquele que apontava para Jesus. Aleluia, você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia. Deixa eu resolver isso. Ou seja, meu irmão, Deus está presente. O que eu quero te dizer hoje é que esse Cristo, esse Deus que nós adoramos, Ele está presente e Ele está preocupado com os nossos problemas. Ele está interessado em nos ajudar a resolver os nossos conflitos.
Ele não está num trono diante de nós, apontando, vai lá, mergulha no Rio Jordão. Não, Ele está aqui do teu lado dizendo, filho, onde você errou, deixa eu restaurar isso para você. Esse é o Jesus que servimos. Esse é o nosso irmão mais velho. Ele é presente, Ele é vivo, Ele é operante. E o primeiro passo para você ser restaurado, o primeiro passo para você restaurar aquilo que se perdeu, é a humildade. É reconhecer que algo se perdeu. Aquele jovem chega para Eliseu e diz, meu senhor, era emprestado. Ele poderia ter disfarçado. Ele poderia ter lá, vou no banheiro ali rapidinho, já volto. Ele poderia lá ficar batendo, fingindo que a lâmina está no machado, mas só batendo. Só fingindo. Não, está tudo bem, não perdi nada. Aí pega lá o machado do outro cara e devolve para quem emprestou, né? Não, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Sabe, meu irmão, e como tem pessoas hoje que estão vivendo isso, a lâmina se perdeu, já não é mais como antes, não sente mais o que era sentia antes, não prova de Deus mais como provava antes, mas está ali, está tudo bem, ninguém precisa saber, o pastor, meu líder, meu supervisor não precisa saber. Não, meu irmão, primeiro passo para ter a sua vida restaurada é reconhecer que alguma coisa se perdeu. Talvez seu casamento esteja indo brejo, seu casamento esteja destruído, mas você está lá, bonitão na igreja. Chega lá achando, mostrando que está tudo bem. Na minha família, na minha casa, olha, eu sou tudo bem, eu estou tudo bem, eu posso ser consagrado aí o que for. Reconheça que algo se perdeu. Se tem algo que já não era como antes, reconheça. Peça o socorro, peça ajuda. Você pode ser líder de célula, supervisor, até pastor. Se por acaso você não tem mais vivido e desfrutado como era antes, não entra naquele papo furado, passou o primeiro amor e agora é assim. Agora você você não tem mais tanto amor, paixão. Mentira! Esse amor só cresce. Se não é como antes, procura ajuda, reconhece que algo se perdeu, peça socorro, diga para Jesus como Eliseu, como esse jovem disse para Eliseu, meu Senhor, eu perdi o machado, era emprestado. Por quê? Porque tudo que nós temos foi emprestado por Deus. A sua família, ela é um empréstimo de Deus para você. Aquilo que você tem, Deus emprestou para você. Sabe, tem muita gente com a vida arruinada. Tem muita gente que não consegue mais ouvir Deus e desfrutar de Deus, desfrutar da presença dEle, não consegue mais ter comunhão com o Pai. Às vezes chegar num ponto, eu já cheguei nesse ponto há muitos anos atrás. Já era batizado, já era líder na minha igreja, mas eu cheguei no momento que eu fui decaindo tanto, eu fui me afastando tanto daquilo que Deus era na minha vida, que em alguns momentos de reflexão eu pensava, será que existe Deus? Eu não conseguia mais crer, né? Eu não conseguia mais ter convicção da existência de Deus. Eu estava me apostasando da fé. Eu estava me distanciando cada vez mais desse Deus. Até o momento que Deus me deu a humildade de dizer, Senhor, eu preciso de ajuda. Então, meu irmão, não tenta disfarçar aquilo que você está vivendo. Reconheça se você perdeu o machado. O primeiro passo é esse. O primeiro passo para ser restaurado é reconhecer isso. E a palavra de Deus diz, no versículo 6, o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um pau. A palavra pau aqui, em algumas traduções está galho. A palavra no original é uma palavra madeira. Ele cortou uma madeira. E é interessante que esse cortar, em hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, ele é a mesma raiz da palavra modelar. A maioria dos teólogos, todos os dicionários bíblicos praticamente concordam que Eliseu, ele não simplesmente pegou um pedaço de galho e jogou no Rio Jordão. Mas Eliseu, ele modelou algo que provavelmente era um novo cabo para aquele machado. Então não era apenas, pegar um pauzinho aqui, joguei, voltou. Não, aquele homem, ele modelou uma madeira para ser o novo cabo para aquele machado. Pois o velho cabo não servia mais. E meu irmão, Deus não é Deus de remendo. Deus não é Deus de gambiarra. Deus é um Deus que faz coisas novas. Deus, a restauração de Deus,
presta atenção numa coisa, se você estava aqui, na sua vida, em algum lugar, alguma área da sua vida, você estava nesse limite, nesse nível, mas por algum motivo você caiu, você se afastou, você descuidou, você foi parar aqui. Quando Deus restaura, em todas as restaurações de Deus na Bíblia, quando Deus restaura, Ele não te leva ao lugar que você estava, Ele te leva a um lugar acima onde você estava. Então quando Deus restaura, Deus não faz gambiarra, Deus te leva a um lugar acima do que você estava vivendo. É por isso que Deus está interessado em restaurar. E principalmente, a ênfase que eu quero dar é na tua vida espiritual. Deus quer restaurar a tua espiritualidade. E você não vai ser mais o mesmo que você era, cheio de primeiro amor quando se converteu. Mas Deus vai te levar um degrau acima em nome de Jesus. Porque essa é a restauração de Deus. Ele faz coisas novas de um jeito novo. Ele sempre restaura para cima, não para o normal, não para o mediano, mas sempre acima. E Ele não apenas te restaura para cá, mas Ele te dá a capacidade de se manter aqui. Ele te dá um instrumento novo, um cabo do machado novo, para que você não venha cair nos detalhes, mas para que você consiga se manter nesse lugar. E foi isso que Deus fez. E eu quero terminar nessa história, a ênfase principal, nessas duas coisas que eu vou falar no final aqui. Porque Eliseu, a palavra de Deus diz que Eliseu modelou uma madeira e jogou sobre o Rio Jordão. A Bíblia fala naquele instante que ele jogou, o machado voltou a flutuar. Presta atenção numa coisa. Por que Eliseu fez isso? Porque Eliseu, sendo usado por Deus, um profeta que fez vários milagres, porque ele não simplesmente mandou o ferro voltar. Porque ele não apenas deu uma ordem, uma revelação de onde está o ferro e trazer o ferro de volta. Por quê? Primeiro, porque a madeira precisava ir até a água barrenta. A madeira precisava tocar o poço de destruição. A madeira precisava tocar o poço de desespero. E presta atenção numa coisa, meu irmão. Nada na Bíblia está lá por engano, tudo tem um significado, amém? Você acredita? A madeira precisava ir até o poço de destruição. A madeira precisava entrar nas águas barrentas, água suja. Jesus, Ele foi ao poço de destruição humano, crucificado como maldito, absorveu toda a ira de Deus, todo o pecado da humanidade estava sendo imputado sobre Ele. Que instrumento Ele usou para isso? A madeira. Essa história está apontando para Jesus. Para que o ferro possa voltar a flutuar, a madeira precisa entrar no poço de destruição. Quando Eliseu fez isso, é um símbolo de que a única maneira com que a esperança pode vir à superfície é por causa daquilo que aconteceu na madeira, no Calvário. A única maneira de que a esperança possa voltar à superfície, de que o machado possa voltar à superfície, é por causa daquilo que aconteceu na madeira do Calvário. Então, meu irmão, a madeira precisava ir até a água barrenta, e ela foi. O Salvador na cruz, modelada de madeira, Ele entrou no poço de desespero para tirar todo o seu desespero. O Salvador na cruz, modelada de madeira, Ele entrou no poço de destruição para tirar toda a sua destruição. Ele foi até a água, Ele entrou naquela água suja, naquela água barrenta. Mas quando Ele se levanta, ao terceiro dia, Ele disse: são novos os seus sonhos, é nova a sua vida, é nova a história, é nova o seu relacionamento, é novo o seu amor, é novo a sua esperança. Deus fez novo todas as coisas. A madeira precisava ir até o poço de destruição. A madeira precisava ir até o desespero para dizer: são novas todas as coisas. Eu entrei no poço de desespero para tirar todo o desespero da sua vida. Eu entrei no poço de destruição para tirar toda a destruição da sua vida. Então presta atenção, meu irmão. Existe uma maneira para que a esperança flutue. Existe uma maneira para que o ferro do machado flutue. Como? Ele precisa estar ligado na madeira.
Se nós não estivermos ligados à madeira, ele não vai flutuar, a esperança não vai ser desfrutada, você não vai em lugar nenhum. Esse vai ser mais um ano que você vai chegar no final do ano e dizer: que ano horrível, quero apagar do meu calendário. E quantos cristãos hoje estão vivendo cada ano da mesma forma? Final de 2018, que 2018 foi horrível, quero esquecer. 2019 foi horrível. Sabe por quê? Porque você não está ligado na cadeira. Se você quer que a esperança flui tudo na sua vida, ela precisa estar ligada na madeira do Calvário. A esperança está nisso. A madeira precisa entrar na água barrenta. Isaías 53 diz: ele carregou sobre si as nossas enfermidades, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e mediante a sua ferida fomos curados. Deus não apenas te manda se lavar, mas ele se suja com você para te lavar. Ele fez isso com a mulher samaritana. Ele fez isso quando entrou na casa de Zaqueu. Ele fez isso quando foi tocado pela mulher com fluxo de sangue. Ele assume a imagem suja do homem, para que o homem seja conduzido à imagem limpa de Deus. Então, meu irmão, a esperança da sua vida, ela não está por vir. Ela já veio há 2000 anos atrás. Ela já está disponível. Ela não apenas morreu e continuou morta, mas ela ressuscitou ao terceiro dia. A madeira é nossa esperança. O Cristo, a cruz, a crucificação, a salvação é a nossa esperança. Nada é impossível para Deus. Não importa o que tenha se perdido ou está se perdendo na sua vida, nada é impossível para Ele. O mesmo Deus que faz o ferro flutuar, Ele pode fazer com que a amargura se torne doce, com que estava afundando flutue, com que a destruição que você estava vivendo seja restaurada, com que estava perdido seja encontrado. Mas o ferro não flutue por conta própria, ele precisa estar ligado da madeira. Para terminar, eu queria chamar o grupo de louvor. Nós perguntamos por que Eliseu não mandou o ferro voltar. Primeiro, porque a madeira precisa entrar na água. Segundo, no versículo 7 diz assim: ele fez o ferro flutuar, no versículo 6. E no versículo 7 ele disse: pegue. O homem esticou o braço e pegou. Segunda razão pelo qual Eliseu não fez o ferro flutuar sem essa história, é porque nós precisamos tomar. Aquele ferro flutuou. Eliseu chega para aquele jovem e diz: agora pega. Ele está dizendo: quem fez isso foi a madeira. Quem fez isso foi a madeira. Agora ele está flutuando. Agora a sua esperança está flutuando. Mas agora ele chega para aquele jovem e diz assim: pegue. Agora você toma. Ano passado inteiro eu ouvi uma frase que eu tenho aplicado todos os dias da minha vida. Ano passado a gente ouviu muito sobre graça. E essa frase é o seguinte: a graça ela te dá. E a graça já nos deu tudo em nome de Jesus, amém? Mas a tua fé toma posse. Não adianta a graça te dar se a tua fé não está tomando posse. Não adianta Deus ter feito tudo, a graça ter te dado tudo, se você pela tua fé não tomar posse de tudo aquilo que foi dado. A tua fé toma posse. Eu lembro que ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos, tinha um amigo meu que estudava comigo, pastor, e ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos. Ele era o primeiro a chegar na classe. E quando eu chegava, ele estava lá. E aquele homem era muito usado por Deus com algumas palavras de revelação. Profeta de Deus. Deus usava ele com dom de conhecimento. E eu cheguei lá. E na maioria dos dias, quase todo dia que eu chegava, ele estava lá na frente e ele me olhava. De repente ele vinha andando até mim e eu já ia dando uns passinhos para trás aqui, meu Deus. Ele está vindo, Mark. Minha esposa já me olhava assim, ele está vindo. Ele chegava em mim, ó carona, assim, ele é bem intenso, né? E começava a dizer várias coisas que ele dizia que Deus falou para ele. Coisas que iriam acontecer, coisas que eu viveria com Deus,
E no início, eu ouvia tudo aquilo. E muito singelo. Tá bom, amém. Se for da vontade de Deus, amém. Glória a Deus. Você está falando que Deus vai fazer dessa forma a minha vida, amém. Se for a vontade de Deus, glória a Deus. Deus me ensinou, Deus disse, Pedro, não é assim. Eu estou dizendo que eu vou te dar e você está falando, não, tá bom, se vier, beleza. Pedro, eu estou usando esse homem como profeta na sua vida, eu estou dizendo para você através da vida dele. Eu comecei a aprender. Aí o Mark chegava, entrava na sala, o Mark vinha. Ele vinha assim mesmo. Eu já não mais andava para trás. Mas eu ia até ele, opa! Deus quer falar comigo através da vida dele hoje. E ele começava a dizer, Deus disse isso para a tua vida. Naquele momento eu já dizia, Deus, eu tomo posse de tudo que esse homem está falando, revelado pelo Senhor. Eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para a minha vida. Nada vai destruir aquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu tomo posse dessas palavras, de tudo aquilo que o Senhor sonhou, escreveu, fazer na minha história. Eu tomo posse. A graça te dá, mas a tua fé tome posse. Tem muito cristão vivendo como arruinado, como destruído, cabisbaixo, se lamentando da vida. Minha vida, Deus não fez nada. Saia dessa, toma posse de tudo que foi te dado naquela cruz. Deus apenas não salvou a tua eternidade, mas Ele te cura nessa terra, Ele te liberta, Ele transforma, Ele faz novos teus sonhos, Ele abençoa a tua casa, Ele restaura a tua família, Ele restaura a moralidade dos teus filhos. Não viva como coitado, não viva lamentando por aquilo que tem acontecido, mas vive como alguém que conhece tudo que foi dado na cruz e toma posse e diz, isso é meu, tudo que Cristo fez naquela cruz é meu. O diabo não tem posse sobre o que é meu, eu não permito que ele roube aquilo que é meu. A graça te deu, a tua fé toma posse disso. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, meu irmão. Sabe, no dia que Jesus foi crucificado, a Bíblia fala que as trevas cobriram a terra. Houve grande lamento entre os discípulos. Os homens choravam, alguns, outros não. Outros tiravam sarro daquilo. Mas há trevas, houve escuridão naquele lugar. Houve lamento, choro. A esperança parece ter morrido. Os discípulos provavelmente pensavam aquele que pregava sobre Deus, aquele que dizia ser aquele que ia restaurar o reino a Israel, morreu. Choro, ranger de dentes, lamento, escuridão. Aquele que dizia ser Deus está morto. A esperança morreu. A esperança morreu. Mas mal sabiam eles que o maior bem para toda a humanidade estava acontecendo exatamente naquele momento. Que aquele momento que parecia de dor, de destreza, de destruição, de trevas, o maior bem para eles e para toda a humanidade estava acontecendo exatamente naquele momento. Aquele luto era o nascimento da esperança, aquela morte era a vida, aquela dor era a cura. Então presta atenção numa coisa, meu irmão. Se o nosso Deus, Ele pôde fazer o bem em Cristo naquela cruz, no momento de trevas, de dor e de lamento, então Ele pode gerar o bem em qualquer situação. Não importa quão mal pareça ser, não importa que você não entenda, mas Ele promete, Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele te ama. Assim como Ele fez milagre naquela cruz, naquele tempo e momento tão difícil, Ele vai fazer no momento difícil da sua vida. Deus não quer que você viva uma vida de miséria, de lamento, de choro, de angústia. Ele morreu por você, não apenas para te salvar, mas para te dar uma vida de vitória, de conquista. Não para você andar olhando para o chão, mas sim olhando para o Senhor, o Salvador, aquele que cuida de você. Então, meu irmão, como igreja, olhe para o Senhor, não tenha medo daquilo que você vive. Deus está dizendo hoje, onde perdeu, deixa eu restaurar isso para você. Talvez a sua vida não seja mais como antes, a sua vida espiritual. Você não consegue mais desfrutar como desfrutava antes. Deus quer trazer a esperança de volta na sua vida nessa área. Deus, em nome de Jesus, que 2020 seja um ano
não marcado pelas bênçãos materiais que o Senhor vai nos dar, mas um ano marcado pela revelação do Teu amor por nós. Um ano, Pai, que nós não Te amaremos e Te adoraremos apenas quando estivermos nesse lugar, mas nós não conseguiremos andar um segundo da nossa vida sem Te amar e Te adorar. Um ano, Pai, que nós possamos andar no meio do centro de São Vicente, mas sendo tocado pela Tua presença. Ainda de olhos fechados eu quero orar por você. Nós vamos louvar ao Senhor, eu quero orar por você. Sabe, talvez em alguma área da sua vida você descuidou. E eu quero dar ênfase aqui, talvez seja na tua vida espiritual. As coisas não são mais como antes. Você não consegue mais viver o que você vivia antes. Talvez seja na sua família, talvez no seu emprego. Parece que as coisas não crescem mais, nada mais dá certo. Parece que tem uma trava te segurando. Eu quero te convidar a vir durante esse louvor. Vem até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Deus quer fazer novo isso na sua vida, em nome de Jesus. Deus é um Deus de novo. É um Deus não de remendo, mas é um Deus que faz coisas novas. Nessa noite Deus está dando um novo cabo para o teu machado. Você pode ser líder de célula, supervisor, missionário, seja o que for, diácono. Você pode ser o que for, mas reconheça que você precisa. Só diga: Senhor, eu quero algo novo da tua parte. Eu não quero que 2020 seja como 2019. Eu não quero terminar 2020 como eu terminei 2019. Eu quero crescer. Eu quero um novo nível na minha vida espiritual. Vem até aqui na frente. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Quero chamar os pastores, diáconos, supervisores. Vem até aqui orar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça,
Caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça. Senhor, nós declaramos um tempo novo na vida de cada irmão nesse lugar, Senhor. Nós declaramos um tempo novo na espiritualidade, Senhor. Toda religiosidade nós lançamos por terra. Nós queremos crescer em Ti, nós queremos Te conhecer, nós queremos ter revelações do quanto somos amados, nós queremos aprender e desfrutar mais de Ti. Nós queremos entender e ver, reconhecer que tudo aquilo que já sentimos é pouco, é o início, é uma faísca de algo maior que podemos viver. Todo entrave, tudo aquilo que tem de alguma forma amarrado, nos impedido de viver o que eu sei, o Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que 2020 será marcado por um tempo maior de relacionamento, por um amor maior, por uma paixão maior, ó Pai. Pai, nós não queremos apenas Tuas mãos, nós queremos o Seu coração, Pai. Nós não queremos apenas aquilo que o Senhor pode nos dar nessa terra, mas nós queremos andar com o Senhor como Enoque andou nessa terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão que está nesse lugar, que eles possam provar isso, e que esses dias dessa campanha, Senhor, nós possamos entrar com essa convicção e certeza de viver aquilo que o Senhor sonhou em nós vivemos ao Teu lado, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, dá um abração no irmão ao seu lado, em nome de Jesus. Diga para ele: a esperança flutua, ela não está embaixo d'água, ela flutua, ainda de pé, não senta não. Você pode voltar ao seu lugar, mas ainda de pé. Eu quero levantar um clamor com você. Nós estamos aqui orando pelo mês de fevereiro. Quero te convidar a dar a mão para o irmão ao seu lado aí, em nome de Jesus. Vamos clamar, vamos orar, vamos clamar. E como eu disse no começo, nós não somos um coletivo de eus, mas uma comunidade de nós. Nós vamos clamar, e você vai clamar sim pelo seu mês. Que o mês de fevereiro seja um mês abençoado, um mês de crescimento em Deus, um mês de se aprofundar na riqueza, na graça de Deus. Mas que também o mês do seu irmão que está do seu lado seja um mês abençoado. Toda a bênção que você declara para a sua vida, você vai declarar para ele também. Diga assim: Senhor, eu quero que o meu irmão seja abençoado. Tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, faça na vida dele também. Faça ainda mais na vida dele, Senhor. Levanta o clamor, começa a orar ao Senhor. Começa a orar pelo mês de fevereiro. Aleluia! Aleluia, Senhor.
Que o mês de fevereiro não seja marcado no Brasil por causa da carnalidade do carnaval, mas que o mês de fevereiro seja marcado pela espiritualidade da tua igreja. Aleluia! Tudo aquilo que o diabo tem planejado no carnaval contra qualquer irmão desse lugar, contra os nossos amigos, a nossa família, nós declaramos a falência. Eles são teus, eles pertencem a ti. O nosso lugar não é na carnalidade, mas é na tua presença. Aleluia! Pai, que o mês de fevereiro seja um mês de derramar de bênçãos à tua parte, que possamos ser abençoados, ministrados, abastecidos pelo Senhor. Que o mês de fevereiro seja um marco nesse ano, Pai. Que portas sejam abertas, que o Senhor nos abençoe em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor nos guarde, que nos proteja. Nós abençoamos, ó Pai, nós declaramos a tua bênção, nós tomamos, ó Pai, pela fé, o que a graça já nos deu no mês de fevereiro. Nós tomamos posse de tudo aquilo que foi derramado por nós, Senhor, e que acima de tudo, que o mês de fevereiro seja um mês de ministrações da tua parte em nós. Seja um mês, ó Pai, de estarmos alicerçados e arraigados em amor. Seja um mês de amarmos como família. Seja um mês, não que apenas eu seja abençoado, mas que o meu próximo seja abençoado. Seja um mês, não de eus, mas de nós, de família, de igreja, de corpo, Senhor. Nós abençoamos e declaramos a tua bênção, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele prometeu fazer, por tudo que Ele já te deu naquela cruz, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, aleluia. Amanhã nós estaremos juntos também às 20 horas. Venha, traga a sua família, venha adorar a Deus conosco. Vamos orar pelo mês de março. Dê um abração no nosso lado. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.